Te louvamos pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na tua casa com essa proposta, meu Deus, do curso para novos pregadores. Eu te dou louvor por cada pessoa que veio, te dou louvor por esta pessoa que de fato e de verdade ela está interessada e ela está na expectativa de que ela seja aperfeiçoada no ministério da palavra. Eu peço, ó Deus, que o Senhor libere a unção sobre cada um de nós, conforme as nossas necessidades e conforme o teu querer, a tua vontade. Ministra os nossos corações, leve cativo a obediência de Cristo, cada pensamento, ó Deus, a obediência da tua palavra. Nós te pedimos, oramos, agradecidos que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Tá. Quem aqui não participou das 3 aulas anteriores? Dê um sinal com a mão. Tá, temos aqui algumas pessoas, né? Quase a metade dos que vieram. E o tempo fechou, né? Chuva. Tá prometendo chuva e tem gente que parece que é de açúcar, né? Mas Deus honra aqueles que perseveram, né? Porque é na perseverança que nós conquistamos, é na perseverança que nós desfrutamos do propósito de Deus para as nossas vidas. Tá? Hoje, como nós concluímos a parte teórica, tá? E agora nós vamos, nessa aula de hoje, eu vou novamente recapitular por conta dos que não vieram, tá certo? Rapidamente, até porque quem não veio, não, eu acho que tem que botar o pino aí. Já tem que liberar, né, a imagem. Acho que é a cadeira que está na frente aí está interferindo aqui, ó, na frequência. Está aqui dentro? Então você não. Amém, gente? Então, o curso para novos pregadores, eu tenho colocado que é uma oportunidade para você ser aperfeiçoado, não somente para você de repente se tornar um pregador para muita gente, mas o curso ele ajuda também na sua vida secular, tá? Você que trabalha com vendas, você que trabalha fazendo reuniões com pessoas, então muitas coisas que nós passamos aqui servem para a vida, tá? E até para você se enfrentar e se livrar dos bloqueios que de repente você tenha. Então todos nós precisamos nos enfrentar e vencermos alguma área da vida que acaba impedindo a gente de conquistar, de ter uma qualidade de vida melhor. E eu particularmente o interpreto desse modo. Esse curso ele é muito bom para a vida. Amém, gente? Eu disse que de repente alguém pode não ter a tendência, né, para ser um pregador, para ser um palestrante, mas no andar da carruagem você pode ganhar confiança, porque tem gente que tem dificuldade porque não tem confiança, porque não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo que precisa ser feito na hora de trabalhar uma palestra ou desenvolver uma pregação. Mas quando você aprende, isso traz segurança. Então a falta de confiança deixa a pessoa insegura. Então quando você aprende aquilo que tem que aprender para fazer determinada coisa, isso te traz segurança. Então a confiança vem com o aprendizado. Amém, gente? Eu mencionei aqui, se você sabe andar de bicicleta, você não nasceu sabendo, você teve que aprender e de repente num dado momento você quis desistir. Porque você montava, caía, né? Mas chegou uma hora que você aprendeu. Tudo que você sabe na vida, você aprendeu. Você não nasceu sabendo. E pregar também você pode aprender. Amém? E é preciso que você tenha a boa vontade, o esforço, né, para que você assimile e coloque em prática aquilo que é compartilhado aqui no curso. Amém? Tá, vamos lá, para a gente poder acelerar. Aqui é a história do primo ator e o primo pregador, que eu já repeti aqui nas 3 aulas, né? A questão do ministério da palavra, o pregador precisa ter um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra de Deus, precisa ter um compromisso de oração, de consagração, um compromisso com os ouvintes, porque na realidade as pessoas que vão te ouvir são almas preciosas, né, que o Senhor Jesus pagou um preço por elas. Então você tem que ter uma responsabilidade na hora de pregar, de entender que as pessoas que estão te ouvindo, elas poderão ser fortalecidas na fé ou poderão ser enfraquecidas na fé, dependendo do que você compartilhar. Tá? Então você pode ajudar as pessoas a irem para o céu, ou dependendo do que você pregar, você lançar no inferno. Tá? Então é uma responsabilidade. Pregar a palavra de Deus é responsabilidade com Deus, responsabilidade com quem vai te ouvir. Tá? Outra coisa aqui, eu falei sobre desbloquear potenciais, né? Você enfrentar as dificuldades que você tem. Então você tem que conceber a ideia de que é possível. Vou te dar um exemplo. Pessoas, de repente, mais limitadas que você, conseguiram.
Então, se alguém que é mais limitado conseguiu, você pode conseguir também. Então, você tem que desbloquear a sua mente, né? E acreditar que você pode, de fato e de verdade, falar em público, né? Você precisa se livrar do pessimismo, a confiança é tudo, se livrar das crenças limitantes, os bloqueios que você tem. A estatística, a pesquisa mostra que uma criança, até 7 anos de idade, ela escuta mais ou menos 100 mil nãos. Dos pais, dos tios, dos avós, na escola, entendeu? É não, 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 não. E muitos dos nãos, eles são, de fato e de verdade, necessários para estabelecer referenciais na vida, na formação da criança. Mas muitos nãos, eles acabam indo na contramão daquilo que é a formação da criança para que ela tenha sucesso, cria bloqueio. Tá? Então, crenças limitantes. A questão aqui, eu abordei, estou repetindo para quem está hoje. Tá? Quando o pregador ele vai compartilhar, não é somente a verbalização da mensagem que vai falar. A aparência do pregador fala também. Tá? Eu disse aqui de uma roupa sensual, por exemplo, pode ser um bloqueio, uma dificuldade para as pessoas que vão ouvir o pregador. Vale para homem, vale para mulher. Então a roupa precisa ser decente, né? Não precisa ser roupa de marca, mas você tem que considerar a importância da higiene, né? Isso transmite uma mensagem também. A vestimenta. Haja vista que o próprio Deus, ele instituiu a estola sacerdotal. Se você ler na Bíblia, os sacerdotes tinham um diferencial na sua vestimenta. Então, não tem problema você estar vestido do modo como as pessoas estão vestidas. Mas a vitrine de Deus, a vitrine da igreja, é o púlpito, né? Então, você tem que procurar uma vestimenta decente, não só na hora de ministrar, mas você tem que andar decente. Suas roupas precisam... você precisa considerar que não podem ser roupas sensuais. A impostação da voz. Então, se você vai pregar a palavra, é a mesma coisa um cantor, uma cantora. O cantor, a cantora, não canta com a mesma voz que conversa. Não é? Tem uma impostação de voz na hora de entoar uma canção. A mesma coisa, de repente, o pregador. Então, principalmente quem tem uma voz que não, entendeu? Que não é uma voz que é gostosa de ouvir. Tem vozes que são boas, naturalmente, de você ficar ouvindo. Mas tem timbres de vozes que, de repente, dificultam as pessoas que estão ouvindo a receberem de bom grado aquilo que está sendo falado. Compreendeu essa parte? Então, você precisa aprender, de repente, a impostar a sua voz. Amém? Então, não sei que timbre de voz é a sua, mas você precisa atentar para isso. A questão do testemunho. Você não pode ser um pregador do tipo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, a voz fala, a roupa do pregador fala, a vida do pregador extra-púlpito fala. Entendeu? Então, assim, o bom testemunho. Quando Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, isso não significa somente testemunhas de pregação, de blá, blá, blá. É principalmente o testemunho da vida. Então, a vida do pregador, de repente, dificulta as pessoas receberem o que ele está pregando, se as pessoas sabem que ele não tem na sua vida aquilo que ele está falando. Então, é muito importante você atentar que a sua pregação não é só o que você verbaliza. Você pode ter ali, fazer sapatinho de fogo, etc. e tal, mas se a sua vida não é um atestado daquilo que você está pregando, vai ter dificuldade das pessoas receberem o que você fala. Tá? Se você vai falar de paciência, mas você é estourado, entendeu? Você vai falar, por exemplo, de perdão, mas as pessoas sabem que você está cheio de mágoa contra um tanto de gente. Isso aí cria bloqueio. Então, a sua vida ela é um atestado das pregações que você compartilha. Tá? Outra coisa, você deve usar todos os recursos, os dons naturais, aqueles que você nasceu, as aptidões, você nasceu com elas, os dons que você aprendeu, porque você pode aprender dons. Entendeu? Você pode aprender a fazer alguma coisa e ter habilidade para aquilo. E alguém depois fala, poxa, fulano tem um dom. Mas você não tinha, você treinou para poder fazer aquilo com maestria. Mas é um dom, é uma habilidade, é uma aptidão. Ou você pode ter o dom que veio de modo sobrenatural. Tá? Deus liberou sobre a sua vida do nada, num abrir e fechar de olhos. Tá? Eu disse sobre ter muito cuidado para você não transformar a sua pregação num stand-up. Você transformar ali o púlpito num picadeiro, né? Ficar fazendo graça toda hora. Agora, o pregador tem que ter senso de humor também. Tá? Não é que você vai ficar o tempo todo fazendo graça, fazendo as pessoas rirem. A boa pregação é aquela que as pessoas, de repente, elas riem e daqui a pouco elas podem estar chorando também ali na pregação. Então, o pregador tem que ter essa habilidade de não ficar só na questão do humor ou só na questão da melancolia. Né? Eu disse sobre se a sua mensagem é dura, você tem uma pregação, de repente uma inspiração, a pregação é dura, não tem problema. Você pode ser duro na sua pregação. Agora, você tem que ter cuidado para não ser cruel.
com as pessoas, porque são almas que estão ali e de repente a sua dureza vira crueldade com as pessoas. Então você de repente vai exortar, a Bíblia diz que tem que ser com amor. Então não existe amor quando você começa a ser cruel na hora que você está exortando a igreja, tá? Então o amor tem que ser o pano de fundo. Não transforme o ministério da palavra em profissão. Sabe o que eu aprendi? O homem ou a mulher, a pessoa que se vende, ela não vale o preço que recebe. Tá? Pagaram caro por essa pessoa. Judas se vendeu. Então, pregador, você é porta-voz de Deus. Os anjos queriam estar no seu lugar, para você ter uma ideia da maravilha que é pregar a palavra de Deus. Só que, a partir do momento que você faz disso uma profissão, você vira profissional, aí você já perdeu a conexão com Deus. Você perde, de fato, a essência que o pregador precisa ter. Você vira um profissional do púlpito, um profissional do evangelho. Isso é perigoso. Então eu disse, das propostas que eu já recebi e tal, as pessoas ligam, quanto é que você cobra para pregar em nossa igreja? Eu falo, meu Deus do céu, longe de mim. Entendeu? O dia que eu me vender, eu perdi o valor. Porque nem tudo que tem preço, tem valor. E você preserva o valor quando você não tem preço. Botou preço, perdeu o valor. Compreendeu isso? Então não faça do ministério da palavra uma profissão. Faça porque você entende que é um propósito de Deus para a sua vida. Tá? Outra coisa, não desperdice a oportunidade de pregar o evangelho. Pode ser um aniversário, peça a oportunidade, pode ser um velório, peça a oportunidade, se não tem ninguém para falar, peça a oportunidade para compartilhar a palavra de Deus e para levarem as pessoas a entenderem o plano dele. Amém? Tá. Eu falei sobre vícios de linguagem, estou repetindo por conta dos outros que não estavam, vícios de linguagem. Então, tem gente aí que fica toda hora, amém ou não amém? Amém ou não amém? Você está entendendo? Você está entendendo? Está entendendo? Vira vício de linguagem, a pessoa falar a mesma coisa toda hora. Tem problema você falar uma vez, duas, três vezes, mas quando fica toda hora, eu, particularmente, eu me gravava para ficar me ouvindo depois. Eu era o meu crítico, ainda sou, meu crítico para aperfeiçoamento, tá? Então eu me ouvia, tinha coisa que eu falava, meu Deus do céu, eu não falei isso, eu não acredito que eu falei isso. Então tinha vício do né. Então, né, aí Jesus, né, e tal. Era uma frase, e né. Eu falei, meu Deus, aí eu me libertei do vício de linguagem. Tá? E são muitos, né? Eu estou citando o que eu tinha. Mas tem gente que tem, porque Jesus está aqui, amém? Porque hoje vai ser forte, amém? O amém vira vício de linguagem. Entendeu? Pode ser até uma palavra bíblica, mas se você fala toda hora, vira vício de linguagem. Eu disse que você deve ser simples na sua pregação, não usar palavras sofisticadas, porque você tem um auditório, ali tem todos os níveis de entendimento. E quando você começa a usar palavras difíceis de serem compreendidas pela maioria, aí você está dificultando algumas pessoas de receberem bem aquilo que você está compartilhando. Seja simples, sem ser vulgar. Tá? Use palavras que as pessoas, a maioria do auditório vai compreender. Tá? Outra coisa, melhore o seu português. Então você precisa aperfeiçoar o seu português, a questão de conjugação de verbos, a questão de singular e plural, as colocações que são feitas, entendeu? Tudo isso pode ser aperfeiçoado. Você precisa ter formação, de repente, graduação, nada disso. Mas pelo esforço você melhora o seu vocabulário, você melhora a sua maneira de explanar uma ideia. Então isso é muito importante. Alguém disse que quem mal lê, mal fala. Então você adquire o hábito de ler. Entendeu? Comece a ler, tem livros bons, alusivos à Bíblia, né? Então melhore a sua leitura. Quando você faz a leitura, na hora da pregação, respeite o ponto, vírgula, entendeu? Dá uma pausa, porque tem gente que na hora da leitura vai atropelando tudo que está pela frente, e aí fica sem sentido a leitura. Então não sei se você já me viu fazer leitura, eu faço a pausa na vírgula, eu faço a pausa no ponto, tá? E fica mais fácil das pessoas assimilarem. Então, outra coisa, articule os vocábulos, não fale para dentro, fale para fora, tá? Porque tem gente que fala, porque Jesus está aqui hoje, a pessoa fala para dentro, as pessoas não vão entender. Então fale para fora, não fale com a boca na cabaça ali, é difícil, entendeu? As pessoas não vão receber o que você está falando. Então treine articular os vocábulos, mexa com a boca assim, porque o Senhor Jesus, ele está, sem exagero, eu estou falando para você treinar em casa, tá? Porque quando você articula aqui, a sua boca, né, a face, isso ajuda as palavras fluírem melhor. Amém? Então eu até citei isso. Você já viu meus vídeos lá que eu faço. Você prestar atenção, eu estou articulando bem os vocábulos. Tá? Você tem que fazer isso, porque não adianta você ter uma boa mensagem e você tem dificuldade para ser entendido na hora que você fala. Então precisa falar claro. Amém? Tem alguém aí, não?
As tonalidades de vozes, elas são importantes. Então, tonalidade de vozes, elas passam pelos temperamentos. Temperamentos, basicamente, são 4. O fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Então, quando um pregador prega na mesma voz, do início ao fim, pode ser uma metralhadora. Tem pregador que do começo ao fim ele é uma metralhadora. Eu não tenho paciência, tá, de escutar uma metralhadora tirando do começo ao fim. Eu não imagino Jesus pregando desse jeito. Senhor Jesus, eu acredito que ele não pregava metralhadora, do começo ao fim. É importante você oscilar a sua voz. Então não tem problema, de repente você eleva o tom de voz, você é mais forte naquilo que você fala e você vai na voz fleumática. A voz melancólica é aquela voz de choro. Então não tem sentido você estar falando uma coisa triste com a voz alegre. Então o filho matou a mãe, na hora que a mãe chegou, ele esfaqueou a mãe dele, deu 30 facadas na mãe. Você está contando uma coisa triste. Entendeu? Então não tem sentido. Você vai falar uma coisa triste, a voz é melancólica. Entendeu? Então você precisa saber. Ou então você vai falar uma coisa alegre, uma coisa boa, e a sua voz. Então quando eu recebi meu salário ali, eu recebi 10 mil reais e tal, eu fiquei tão feliz, irmãos. Não tem sentido. Então a voz tem que casar com o assunto que você está falando. Tá? E oscilar a voz ajuda a prender a atenção das pessoas e ajuda as pessoas a compreenderem melhor o que você está falando. Amém? Então isso é de fundamental importância. Tá? Passa pelos temperamentos. Aí eu citei aquela frase, né, que se você muda a frase, essa frase aí você muda ela pelo menos 5 vezes, só mudando a tonalidade de voz. Então, exemplo, eu não disse que você roubou o dinheiro. Foi outra pessoa que disse, eu não. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu disse que foi outra pessoa que roubou. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu disse que você conseguiu o dinheiro de outra maneira. Eu mudei a frase de novo. Eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu disse que você roubou outra coisa, roubou o carro, roubou a moto, mas o dinheiro eu não falei não. Mudou o sentido, mudar a 5ª vez. Eu não disse que você roubou o dinheiro, eu não disse. Vocês estão vendo como é que a tonalidade de voz, a ênfase, pode mudar o sentido daquilo que está sendo falado? Fica completamente diferente. Então é importante você atentar para as tonalidades de vozes, as ênfases na hora que está falando. Então a expressão facial ela fala, né? As palavras falam, a voz fala, a roupa fala e os gestos falam. Então, se você é um pregador enlatado aqui assim, ó, você está pregando e você é enlatado, você está perdendo uma oportunidade de ajudar as pessoas a compreenderem melhor o que você está pregando, fazendo gestos. Porque quando você faz gestos alusivos ao que você está falando, isso prende a atenção das pessoas e coloca as pessoas na frequência, na sintonia da sua mensagem. Tá? Então, você pode andar, você pode, se precisar ajoelhar, ajoelha, é uma coisa que você está dizendo. O que você precisar fazer de gesto sem exagero. Tá? Levanta a mão, abaixa, mexe e tal, isso ajuda a manter as pessoas na frequência. Porque quando você tem um auditório, é um percentual mínimo de pessoas que permanecem na frequência do início ao fim, que não perdem o foco. Mas a maioria tem tendência a divagar a mente sair da frequência, a mente sair da sintonia. E como é que você mantém isso? Oscilando a tonalidade de voz, fazendo gestos e de alguma forma você vai prender a atenção das pessoas na sintonia, na frequência daquilo que você está compartilhando. Amém? Então, e ali também dá cuidado com gestos inconvenientes, né? Você ficar tirando caca do nariz na hora que está pregando, entendeu? Então, você tem que ter cuidado. Eu já tive esse problema, não de ficar tirando caca, mas de perceber que tem um negócio no meu nariz aqui, mas eu não posso ficar aqui na frente do povo tirando. Então você tem que ser inteligente. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí e diga, aí você aproveita aqui, entendeu? Enquanto as pessoas estão virando para um para o outro lá, você aproveita para não ficar no ridículo, para não criar bloqueio em ninguém que está te ouvindo, correto? Você ficar coçando a parte íntima ali na hora que está pregando, isso é problema sério. Eu já vi pregador que fica coçando a parte íntima, parece que está com sarna. Parece que tem sarna ali na parte íntima, aquela coceira. Então assim, tem que ter cuidado, tá? Para você não ter gestos inconvenientes na hora que está pregando. Vamos lá. Os tipos de mensagem. Tem a mensagem textual, expositiva e temática. Mensagem textual, o próprio nome já diz, é aquela que fica no texto. Você pega um versículo, um texto, e você fica comentando o texto. Então aqui o salmista está dizendo, o Senhor é o meu pastor, e o que mais? E nada me falta. Então uma pessoa que tem Deus como seu, nada falta para essa pessoa. Agora ele diz mais aqui, ó, deitar me faz. Então isso fala de descanso, a pessoa que está confiando, ela descansa. Então fica no texto, correto? Agora, a mensagem textual tem a expositiva, aliás, a textual, né? E tem a expositiva. Expositiva você pode abordar a cultura da época, você aborda a geografia do lugar, você aborda circunstâncias em torno daquele texto, né? Então você estuda bastante para você trazer uma mensagem expositiva. Você expõe a história,
mas abordando aquilo que está no entorno da história, tá certo? Então, tem mensagem que é assim, se você escuta um pregador, você sabe se ele está sendo textual, ou se ele está numa mensagem expositiva, ele está preso no texto, porém ele está trazendo coisas no entorno do texto, que ajuda as pessoas a entenderem. Agora, a mensagem temática é aquela que, o exemplo que eu dou, exemplo, na sala de aula, a professora fala, vocês vão fazer uma redação para a próxima aula, vocês vão me trazer uma redação. Qual é a pergunta que os alunos vão fazer? Qual é o tema? Vocês estão compreendendo? Qual é o tema, professor? Aí você faz uma redação, ela deu o tema, e você escreve uma redação que não tem nada a ver com o tema. Sabe quanto você vai tirar? 0. Pode ser uma redação boa, entendeu? Bem articulada ali, mas com outro assunto que não tem nada a ver com o tema. Então você, de repente, você traz uma mensagem com um tema. A sua pregação precisa respeitar o tema, com quanto você aborde tópicos ali da sua pregação que de repente vão ajudar as pessoas a entenderem, mas você precisa trabalhar uma espinha dorsal que respeite o tema que você está falando. Amém? Entendeu essa parte? A mensagem temática. Você dá o tema, você tem um texto ali. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você pega lá o texto de Timóteo, que diz assim, que nos últimos dias os homens se tornarão arrogantes, amantes de si mesmo, e etc, etc, etc. Você lê um texto desse, qual é o tema que eu vou dar para a minha pregação? As características dos homens dos últimos dias. Características, entendeu? Aí você tem o texto, você tem as características em alto relevo, mas você vai abordar sobre a vida também, você vai fazer aplicações em relação aos homens dos dias que nós estamos vivendo. Compreendeu a questão do tema? Então, fique atento ao tema. Por que também? Nosso ministério tem campanhas, a campanha tal, a campanha outra, sexta-feira. Então, com quanto tem um tema, mas você pode trabalhar qualquer assunto, mas desde que você feche ali no tema. Amém? Outra coisa, respeite as doutrinas básicas da fé cristã. Então, existem doutrinas da fé cristã que você precisa conhecer e você precisa respeitar na hora que você está pregando. Então, você não pode falar uma coisa, por exemplo, afirmar algo que vá na contramão de uma doutrina da fé cristã. Exemplo, se você não vier para a igreja, você não é salvo. Você não vai ser salvo se não vier para a igreja. Não, a Bíblia fala que a salvação é o quê? É pela fé em Jesus Cristo. Agora, se você não frequenta a igreja, você corre o risco de se esfriar na fé, entendeu? E perdendo a sua conexão com o Salvador, com a palavra de Deus. Então é outra coisa, mas se você não é dizimista, então você não vai ser abençoado. Não, abençoado você pode ser. Agora, só que de repente, uma pessoa que está em falta com Deus, a bênção pode virar maldição amanhã. Então assim, respeite as doutrinas. Anjos, você vai pregar sobre anjos. A doutrina é que você não se adora anjo. Entendeu? Você está pregando ali e de repente você fala, então, o anjo você tem que, a hora que aparecer um anjo, você tem que adorar ele. Não tem que adorar anjo. A gente adora a Deus. Você não ora a anjos. Não se ora a anjos. Então isso vai na contramão da doutrina dos anjos. Você ora a Deus para Deus enviar anjos. Meu Deus, envia os teus anjos agora. Foi o que Jesus fez. Jesus falou com Pedro, ou pensas tu, Pedro, que eu não rogaria ao meu pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? O próprio Jesus falou que ia falar com o pai, para o pai enviar os anjos. Então você não pede anjo, fala, anjo, vem aqui. Nós tivemos uma pessoa no ministério uma vez que ele disse que chegava em casa, falava, cumprimentava o anjo Gabriel, entendeu? E pediu o Gabriel para fazer alguma coisa, orava para o Gabriel, o anjo Gabriel. Está errado. Amém, gente? Então respeite as doutrinas básicas da fé cristã. A boa pregação é aquela que é igual a redação, tem começo, meio e fim. Então o começo geralmente é uma introdução, é alguma coisa que prepara as pessoas para receberem a essência da ministração. Então tem que ter começo, a sua pregação tem que ter meio, o desenvolvimento da pregação, e tem que ter o fim. E eu falei aqui de pregadores que quando a pregação chega no fim, eles não sabem que chegou no fim. Eles continuam, e aí vai enchendo linguiça, aí perdeu o ápice de fazer o apelo, perdeu o momento culminante da sua pregação para você desafiar as pessoas em relação ao que estava sendo pregado. Então, entenda, não precisa ser 1 hora de pregação, pode ser meia hora ali, já deu o começo, o meio, o fim. Passa a régua, fecha a conta, senão você entra no ridículo, tá? Correto, gente? Agora, essa é a parte que você extrai do texto bíblico a mensagem, tá? Então, você precisa entender que no seu auditório tem um público, isso varia de um para o outro, e tem perguntas silenciosas nos corações das pessoas que estão te ouvindo. Então você precisa supor que tem gente que não sabe sobre aquilo que você vai falar.
Então você precisa responder as perguntas silenciosas que estão nos corações das pessoas. De repente nem ela sabe que a pergunta está lá. A boa pregação é aquela que responde as perguntas. Você sai, você desce, a pessoa fala, poxa, que mensagem. Por quê? Porque respondeu perguntas que a pessoa tinha no coração dela. Então, para você extrair uma mensagem de um texto, faça as mesmas perguntas que provavelmente vão estar nos corações das pessoas. Exemplo, você vai pregar sobre o arrebatamento da igreja. Eu te pergunto, é todo mundo que sabe o que é arrebatamento? É? Não. Então você tem um auditório plural, tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Aí eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja. Eu preciso dizer o que é o arrebatamento, como vai ser, e quais são os sinais que você tem que dizer. Senão, tem gente que já sabe, mas tem gente que não sabe. Então, as perguntas, você tem que perguntar para o texto o quê? O que é? O que é o arrebatamento? Onde? Quando? Como? Por quê? Quais são, com quem? Né? Quais são os resultados? Exemplo, vai ter um arrebatamento. Quais os resultados? O que vai acontecer depois do arrebatamento? Vai ficar um tanto de gente chorando, desespero, gente que está em falta com Deus, aí vai se arrepender, por que eu não... Vocês estão compreendendo? Então, faça a pergunta para o texto e vai desenvolvendo o seu esboço. Então, aí, tem texto que cabe. E se não? E se a pessoa não se preparar? E se a pessoa não levar Deus a sério? E se a pessoa não... Vocês estão compreendendo? Pergunta, e se não? O cego estava lá, mas e se o cego não tivesse clamado? Você pode trazer na sua pregação, ou se não. Jesus ia passando, era oportunidade para ele ser curado. E se o cego não tivesse clamado? E se ele não considerasse que aquela era a última vez que Jesus estava passando por ali? Mas ele deu tudo de si, ele, entendeu? Traga o senão também, que vai ajudar as pessoas a assimilarem melhor a mensagem, tá? As consequências. Então você tem que ser batizado no Espírito Santo, porque se você não for, ou se não, entendeu? Você não vai vencer, porque o Espírito Santo é um ajudador. Agora, quais as consequências? O que vai acontecer se você for cheio do Espírito Santo? Entendeu? Você vai para um outro nível, um outro patamar. Você vai deixar de fazer sua vontade, vai querer fazer a vontade de Deus, e aí você vai abrindo o leque. Quais as consequências? Qualquer assunto. Pegou um assunto aqui, você pode fazer as perguntas e vai formulando, desenvolvendo o seu esboço. Amém? Entenderam essa parte aí? Agora, o que pregar? É o desafio. O que eu vou pregar? Você já viu o dia de você pregar, a batalha que é? 3 dias antes você fica, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou falar? Passa a Bíblia toda e não acha nada. Olha quantas opções para você pegar uma pregação. Você pode pregar sobre uma doutrina da fé cristã. Vou falar sobre a salvação. Eu vou pregar sobre a igreja. A eclesia, é a doutrina. Eu vou falar sobre as doutrinas da igreja, né? Você pode pregar sobre um versículo. Quantos versículos tem na Bíblia? Você sabia que muitos dos versículos da Bíblia, eles trazem condensada ali uma mensagem fantástica, sensacional? Então, você pega um versículo. A Bíblia diz, por exemplo, o justo viverá da fé. E se ele retroceder, minha alma não tem... É um versículo. Ele dá uma pregação para mais de hora, tá? Pregue sobre um capítulo da Bíblia. Tem capítulos inteiros que são interessantíssimos, tá? Ali tem essência para responder essas perguntas todas que você deve fazer para o texto. Amém? Então, muitos capítulos, né? Então, é igual eu falei, o Salmo 23, você pega ali, é um capítulo. Entendeu? Você prega, eu vou pregar sobre o Salmo 91. Pronto, ali tem várias coisas em alto relevo que dá para você trazer uma boa mensagem. Então, pregue sobre um capítulo de repente. E você, quando tem um capítulo grande, não precisa ler o capítulo todo. Não é bom que você leia todo, a menos que seja um texto, entendeu? Bom de ser assimilado na hora da leitura. Então, pega 2, 3 versículos e aí você comenta sobre os demais. Pregue sobre um livro da Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Então, eu vou pregar hoje em cima da história de Esther. Esther, poxa, que livro fantástico, né? Eu vou pregar sobre a vida de Jonas, o profeta desobediente. O livro de Jonas, aborda isso, aborda aquilo, está tudo ali, condensado, né? E vários livros que a Bíblia tem. O Êxodo, você vai pregar sobre o Êxodo, saída do povo do Egito, e está a murmuração, e não sei. Dá uma mensagem fantástica. Amém? Tem alguém aí, não? Não sabe o que pregar? Pregue sobre um personagem da Bíblia. Quantos personagens tem na Bíblia? Aí você não sabe o que vai pregar. Eu poderia pregar sobre personagens da Bíblia mais de 1 ano, sem repetir nenhum. Vocês estão compreendendo? Olha quantos personagens, homens, mulheres, né, pessoas que fizeram certo, personagens que fizeram tudo errado. Pregue sobre essa pessoa. Escolha ali o personagem. Eu vou pregar hoje sobre Judas, a dinastia de Judas Iscariotes. Judas, ele conviveu com Jesus, e dia e noite, e aprendeu. Judas expulsou demônios igual aos outros, e voltaram maravilhados. Nós vimos Satanás caindo do céu e tal, tal. Só que Judas
Ele estava com segundas intenções. E você fecha uma mensagem aí, forte. Prega sobre o Tomé. Quem mais? Prega sobre o centurião ali, o homem. Naamã. Vou pregar sobre Naamã. É um personagem. Correto? Quantos personagens tem na Bíblia? Profetas, sacerdotes, gente, reis, gente comum, gente de expressão. Entendeu? Poxa, dá para você. Passou aqui, encontrou um personagem e fala, rapaz, a história desse cara aqui é interessante. E bate com aquilo que é a pauta do culto hoje. Eu vou pregar sobre esse indivíduo aqui hoje. Eu vou pregar sobre o Mefibosete. que personagem, que história, né? Vou pregar sobre José. Vou pregar sobre Moisés. Vou pregar sobre Caim e Abel. Poxa, dá a pregação aí com substância, né? Com essência. Amém? Pregue sobre causa e efeito. Isso aconteceu por causa disso. A Bíblia toda está cheia disso. Deus disse, se vocês fizerem isso, e isso, e isso, eu vou fazer isso. Vou fazer a causa e o efeito. Então, tem gente na Bíblia que sofreu as consequências daquilo que fez. A causa e o efeito. Tá? Pregue sobre contraste. Céu e inferno é contraste. Salvação e condenação. A luz e as trevas. A Bíblia está cheia de texto que traz o contraste ali. Entendeu? Em alto relevo. Né? A bênção e a maldição. Entendeu? O que mais? Lembra que Jesus contou do fariseu e o publicano lá? Está um contraste ali, ó, fariseu e o publicano. Então, um que buscava a glória para si, o outro buscava a glória de Deus. Agora, não sabe o que pregar? Pregue sobre uma palavra. Quantas palavras tem na Bíblia? Milhares. Eu vou pregar sobre a paz. É uma palavra só, a paz. Então tem a paz que o mundo dá, tem a paz que é interpretada como ausência de problemas, tem a paz de um lugar tranquilo, mas tem a paz que Jesus dá, que é uma paz em meio aos problemas, em meio às guerras, em meio às dificuldades da vida. Vou pregar sobre o amor hoje. Vou pregar sobre o perdão. Fala a palavra aí, vai. Vou pregar sobre perseverança, é outra palavra. Entendeu? Vou pregar sobre dinheiro. Tem que pagar para nascer, pagar para viver, é dinheiro. Você come dinheiro, você dorme no dinheiro porque seu colchão custou dinheiro, e vai, dinheiro. Você tem uma mensagem tanto com uma palavra só. O que mais? Gratidão. Vou pregar sobre gratidão hoje. Gratidão é a virtude das almas nobres, é uma das virtudes das pessoas nobres. E a Bíblia fala que 10 leprosos, eles foram purificados, mas só um voltou para agradecer. Isso mostra que o ser humano, de um modo geral, é ingrato. Você já ajudou alguém que de repente a pessoa foi ingrata com você? Dá uma mensagem, o que mais? Qual outra palavra? Generosidade, entendeu? Então, pega a palavra ali e aí você, olha aqui, eu te dei uma luz. Você pegou uma palavra para te ajudar a racionalizar ela. Use isso aqui, só para você arrancar da palavra. Verdades absolutas sobre generosidade. Aí vai começar a te dar uma luz ali, sobre generosidade. O que mais? Qual outra palavra aí? Família. Então, verdade absoluta sobre a família. Quais são as verdades? A própria Bíblia já vai te dando ali. Família é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. Estão querendo mudar a família original. E você vai falando, e não sei o quê. E a família, ela é o lugar onde nós temos seres diferentes, pessoas de temperamentos diferentes, nada mais, nada menos. Deus fez isso para que a gente seja aperfeiçoado, para existir nesse mundo onde cada um é de um jeito. E aí você vai embora. Tá? Amém, gente? Dá para ser? Então vamos lá. Agora, o pregador, ele precisa estar informado, atualizado nas informações. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso ter muito cuidado com redes sociais, porque nem tudo que é postado ali significa que é verdade. Todo dia eu encontro gente que pegou uma coisa fake só para dar curtida, para dar polêmica, só para dar compartilhamento, para dar comentário, para a pessoa receber dos aplicativos. Então ela criou um assunto ali divergente daquilo que é a verdade. E aí a pessoa escutou aquilo e ela, é porque ela já adota aquilo como sendo verdade absoluta. Tem que ter muito cuidado, tá? Então eu vejo postagens ali que são na contramão daquilo que é a verdade de Deus, daquilo que é a palavra de Deus, né? Então você vê um cara falando contra dízimo e oferta, você vê lá, montaram o cenário ali, botaram para filmar com quem que não está sabendo, o pastor ensinando como é que toma dinheiro das pessoas e tal. Aquilo foi tudo forjado para poder dar curtida, dar comentário e etc e tal. Então precisa ter cuidado com aquilo que você recebe. Agora você tem que estar informado sobre ciências, tem que saber sobre ciência, porque de repente você está com um texto aqui e dá para você argumentar alguma descoberta científica, alguma evolução da área tecnológica, né, e etc. Isso vai te ajudar. Tem que estar informado sobre política. Por quê? Porque nós não somos alienados da vida. A boa pregação é aquela que aborda
questões da vida cotidiana. Então, a pessoa que está sentada ali te ouvindo fala, poxa, então eu vou saber me comportar lá fora, porque a pregação aqui está me trazendo orientação, está me dando um norte em relação a essas questões. Você tem que saber sobre a educação, o que está acontecendo na área da educação. Por quê? Porque você é um pregador do Evangelho, das verdades sagradas, e você tem que saber sobre, de repente, que a educação no ensino fundamental, de repente, está pervertendo o juízo das crianças, né, e questão de ideologia de gênero e tal. Você tem que estar informado sobre isso, tá? Informado sobre as leis que estão sendo votadas, que já foram votadas, que de repente vão na contramão do Evangelho. Então você tem que estar informado, porque de repente numa pregação sua você pode citar. No Congresso Nacional tem um projeto de lei, está na gaveta, mas estão esperando para na calada da noite botar para votar, para poder tolir o Evangelho de ser pregado nas escolas, de ser pregado nos hospitais, proibindo. Entendeu? E aí vai, você tem que estar sabendo, senão você fica perdido e você perde uma oportunidade de trazer informações que avalizam aquilo que você está pregando. Você tem que estar informado sobre cultura, questão da música, do teatro, do cinema, o filme. Na época que saiu o filme, saiu um filme, uma época aí que eles insinuavam que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Tá? Então, insinuando. É um problema sério. Tá? Você tem que estar informado. Informado sobre as religiões. Você não pode ter uma argumentação que de repente tem alguém oriundo daquela religião e você argumenta uma coisa que a pessoa sabe mais que você e de repente essa pessoa vai resistir à sua mensagem porque você não está informado o suficiente acerca de religião. É melhor você não falar do que você falar aquilo que você não sabe. Amém? Então vamos lá. Aqui, ó, isso aqui já é a aula de hoje, tá? Recursos de persuasão. Recursos para você prender a atenção das pessoas. Escute só. Use ilustrações, conte histórias. Desde criança, a gente gosta de ouvir histórias. É ou não é? Então, criança cresce ouvindo histórias. E quando você vai trabalhar uma pregação e você tem uma ilustração, uma história que sirva de exemplo para chamar as pessoas para entenderem o assunto que você está trazendo, isso é fantástico. Tá? Porque contar histórias pode ser... não sei se você já viu o ministério do Senhor Jesus, contava história toda hora, não era? Toda hora ele contava, um certo homem tinha 2 filhos, 2 homens subiram ao templo para orar, ele estava sempre contando um episódio ou acontecido, ou uma história engenhosamente criada para ilustrar aquilo. Tá? Então, quando a história era verdadeira, Jesus dizia, um certo homem tinha, então existiu. Mas tem histórias que são imaginárias. O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, a outra caiu na pedra, a outra caiu entre... Então ele citava ilustrações, exemplos do cotidiano das vidas das pessoas para facilitar o entendimento dessas pessoas. Então, conte histórias, conte ilustrações, conte... Deixa eu te falar outra coisa aqui, bacana mesmo para botar na pregação. Conte alguma coisa da sua vida. Você sabe por que Big Brother, a Fazenda, tem audiência? O povo gosta de assistir essas coisas? Porque o povo gosta de saber da vida dos outros. E quando você conta um trecho da sua vida, olha, uma certa vez, eu frequentando a escola, e eu tive a oportunidade de abordar uma pessoa, e você começa a falar um trecho da sua história, da sua vida, e lá naquela hora aconteceu isso, e aquilo, e tal, e o povo está querendo saber da sua vida. É o Big Brother, entendeu? Do pregador. Agora, você não vai expor tudo, você vai abrir a cortina da sua vida, conte trechos ali, tá? Eu conto vez por outra trechos da minha vida, da minha história. O povo gosta de saber quem sou eu, de onde eu vim, o que aconteceu. Quando termina a pregação, o povo, e aí? E o que aconteceu depois daquilo lá que você falou e tal? O povo estava mais ligado na minha história do que na pregação. Tá? Outra coisa, interaja com o auditório. Tá? Então você facilita a assimilação do que você está pregando. Quando você conta histórias, pode ser parábolas, pode ser histórias verídicas ou não, eu vi a reportagem disso e disso e disso e tal, isso prende a atenção das pessoas, interaja com o auditório. Então levante a sua mão direita e repita comigo, diga, meu Deus, meu Pai, eu quero, entendeu? Agora vira para a pessoa que está ao seu lado, não pode exagerar nisso, tá? Quando você manda alguém dizer alguma coisa para quem está do lado, nunca diga uma frase grande para a pessoa dizer, que gera constrangimento. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, eu quero te ver nas próximas reuniões, nesse mês de março, e que Deus te abençoe, vai, repita comigo. Não, é uma frasinha, é uma coisinha rápida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, Deus vai te abençoar hoje à noite. Rápido, nada grande, nada que gere constrangimento nas pessoas. Tá? Faça perguntas para o auditório. Então, de repente, você pode fazer pergunta para o auditório sem esperar a resposta.
Tá? Você pergunta, por exemplo, o que você faria no lugar desse homem aqui que era cego e ele clamou e tal. Vocês estão entendendo? Faça pergunta, mesmo que você não espere a resposta. Agora, pode fazer pergunta com resposta. Quem aqui, hoje à noite, você é sincero, você fala, poxa, hoje eu vim determinado para receber a bênção de Deus. Dá um sinal com a mão. Então, interaja com o auditório, faça perguntas. Tá? Isso pode ser. Outra coisa, você pode usar um hino como trilha sonora da sua mensagem. É terrível, quando a mensagem é sobre um assunto, e o pessoal vai cantar uma música que não tem nada a ver com aquilo, que não é trilha sonora do assunto que foi ministrado. O hino tem que casar com o assunto. Então, toda a vida, quando a gente estava com a igreja, nós treinamos o pessoal, na hora da pregação eles já ficarem procurando um hino que tem a ver com aquilo que está sendo pregado. Porque é a trilha sonora que reforça o entendimento de quem ouviu a pregação. Amém? Aí você trouxe uma pregação que fala sobre o perdão. E aí, o pessoal que vai cantar, quando a noite fria cair sobre mim, tarará. Aí dá vontade de pisar no pescoço. Com amor, é claro. Vocês estão compreendendo? Então, tem um grupo de música. Por isso que o pessoal de louvor tinha que estar aqui também. Tem um grupo de louvor, por isso que de repente eu nem espero o grupo de louvor, eu mesmo mando uma música ali alusiva, eu não canto nada. Mas melhor do que eu não cantar nada e trazer um hino alusivo, é o pessoal cantar uma coisa que não tem nada a ver com o que foi pregado. Aí jogou um balde de água fria na pregação. Porque a trilha sonora é o hino alusivo ao que foi ministrado. Então, de repente, você que canta e encanta, e não é igual eu, você já tem uma mensagem e você já tem um hino alusivo. Eu faço isso. Eu não canto, nem encanto, mas eu já aviso o pessoal, prepara esse hino aqui para o final. Na hora que eu terminar a mensagem, você sobe para trazer esse hino, porque é a trilha sonora alusiva àquilo que eu preguei. Hã? É igual filme, você está assistindo um filme de terror, aí a música é de comédia, estragou o filme. Ou o filme é de comédia e a música é de terror. Tem nada a ver, estragou o filme. Você está compreendendo? Ou o filme é romântico, né? Casal lá e tá tocando uma música de guerra. Música de ação. Estragou o filme. Você já notou que o filme, a cena fica melhor quando a trilha sonora é alusiva ao que está passando? A pessoa recebe melhor o filme. A mesma coisa é a pregação. Tá? Então tem que ter o hino. Repito, você pode, de repente, na preparação da mensagem, já ter uma inspiração do qual o hino é trilha sonora. Não canta nada, você avisa o pessoal, fala, prepara esse hino para o final. Eu faço isso sempre. Faço isso sempre. Eu falo, poxa, esse hino aqui vai casar com o que eu vou falar hoje. Aí a coisa fica bem mais assimilada por quem foi ministrado. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, então vamos lá. Termina a pregação quando ela chegar ao fim. Toda pregação, olha aqui para mim. Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Amém? Então, vamos supor que você pregou sobre cura divina, milagre, cura, enfermidade. Deus é poderoso, ele é médico dos médicos, Na hora de fazer o apelo, alusivo à sua pregação, imagine que você pregou sobre cura, Jesus é o médico dos médicos, é a doença da pele, do sangue, da carne, falou da doença, e o poder dele levou sobre si as dores e as enfermidades na cruz, a pregação foi ótima. Mas aí na hora do apelo, você fala assim, você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente. Tem a ver a pregação com o apelo? Tem nada a ver. Entendeu? Você pregou sobre mágoa, ressentimento e falta de perdão, sangue do sangue que não se fala na família, a inimizade, e pregou. Aí depois, na hora do apelo, você fala coisa que não tem nada a ver. Você fala, poxa, você que está aqui hoje à noite e você quer uma porta de emprego aberta. Você está passando dificuldade financeira, vem aqui na frente. Tem a ver problema financeiro com perdão, liberar perdão para ter cura e tal. Não tem nada a ver. Vocês estão compreendendo? Então, o apelo tem que ser feito conforme o pano de fundo da pregação. Caso contrário, não tem nada a ver. Você faz um apelo e Deus vai avalizar o que foi pregado, mas o apelo não tem nada a ver com o que foi pregado. Então, quem vier não vai receber alusivo ao que foi ministrado, porque Deus vela pela palavra que foi pregada. Amém? Por isso que quando você tem uma cruzada de milagres, por que tem milagres? Porque a mensagem é alusiva ao milagre, à cura e tal, e o apelo. Agora você que crê que Jesus pode te curar hoje, você que crê que esse mal vai sair da sua, sai do seu, a pessoa já está ali, ela já ouviu, a fé vem pelo ouvir, ela está cheia de fé, ela vem lá, e Deus honra a fé da pessoa. Amém? Então, nunca, never, nunca, faça apelo diferente daquilo que foi pregado.
tá? Porque Deus vela o que foi pregado. É assim que funciona, tá? Agora, nada impede também, depois que orou pela cura, pela libertação, você fazer o apelo de salvação. Aí você dá uma introduçãozinha rápida. Olha, inclusive, a maior bênção que ele opera não é a cura da enfermidade. A maior bênção é a salvação da sua alma. E se você hoje quer um concerto com Deus, rapidinho ali, você pode fazer um apelo de salvação também. Correto? Vamos lá, agora para a gente entrar na parte prática. Tá, deixa eu te avisar. Nós vamos ter na aula prática, eu vou passar um para casa, para você preparar um esboço. Você sabe o que é um esboço? É começo, meio e fim. Você pode fazer o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. No ponto 1 eu vou falar sobre isso, eu vou falar o que é. No ponto 2 eu vou falar por que você precisa disso. No ponto 3, se você não tiver isso, entendeu? Ou se você atender a isso, vai acontecer isso na sua vida. 3 pontos, 4 pontos ali, entendeu? Eu, na hora que eu vou pregar, eu tenho uma mania horrível. É 10 pontos, entendeu? É um tanto de ponto que eu falo, meu Deus do céu, é ponto demais aqui. Entendeu? Mas uma boa pregação, 3, 4 pontos, entendeu? Isso aí já traz, já dá para você discorrer bem, principalmente quem está começando agora, né? Amém, gente? Tá, deixa eu te falar outra coisa. Antes de abrir para perguntas, a questão do microfone. Nunca, never, segure na bola do microfone assim. Tem pregador que fica pregando, segurando na bola do microfone. Não, aqui não foi feito para segurar. Segurar é aqui, ó, no cabo do microfone. Nunca coloque o microfone muito próximo à sua boca. Entendeu? E quando você for falar, aumentar a sua voz, afaste o microfone da boca. Então, quando Deus vai operar hoje, afasta o microfone da boca. Entendeu? Aprenda a fazer esse jogo aqui da distância do microfone, senão agride as pessoas. Amém? É igual cantor. Você já viu o cantor na hora que chega no agudo ali, ele, porque não sei o que, afasta o microfone da boca. Tem gente que bota ele lá dentro do pinguelzinho da boca, fica com o microfone dentro da boca. Então, aprenda a usar o microfone. Tá, vamos lá, para a gente, antes de entrar na parte comentários. Aí, você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Dá um sinal com a mão, porque a gente já vai ter um momento. Eu estou meio rouca, Está rouca. Mas eu vou falar. É interessante quando você já está no nível da pregação, você está acostumado a pregar, quem está pregando, você consegue extrair um esboço daquele que está pregando. Por isso que eu fico aqui copiando, né, as pregações. Acho que foi domingo pela manhã, o apóstolo estava pregando sobre João 3,16, o maior ser, aí foi o maior. Domingo à noite. Aí foi domingo à noite. E aí ele deixou para o final sobre a vida eterna. A maior possessão. Aí eu copiando, aí eu falei, a vida eterna é maior o quê? Ele não completou a mensagem, ele ia falar depois. Aí eu, na hora da ceia. Na hora da ceia. A maior ceia. possessão. Aí eu fui lá e falei assim, mas e a vida eterna é o quê? Aí ele é a maior possessão. Então, você consegue também extrair e você aprende. Quando alguém está pregando, você consegue colocar ali os pontos que a pessoa está pregando. Então, de uma pregação, você ouve uma pregação, daquela mensagem, você pode ter uma inspiração para uma outra mensagem. Ali você já pega um vácuo, uma inspiração, um norte para uma outra mensagem. Então, isso pode te ajudar a partir do momento que você é ministrado num curso como esse, você já fica antenado nessas possibilidades também. Mais alguém quer tecer um comentário? Amém. Eu queria saber, não foi comentado aí sobre a questão da Santa Ceia, como tem as pessoas que participam e as não participantes. E tem gente que não é da participação e participa. Não, a Santa Ceia, o que ocorre? Isso aí a gente menciona, tá? A Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. É um autoexame. Tem igreja que o pastor você participa, você não. O fulano pecou, não pode participar. Mas você não sabe o que aconteceu entre o pecado dessa pessoa e a hora da ceia. Pode ser que ela se arrependeu, pode ser que ela buscou um conserto com Deus. Por isso que é o autoexame, né? Então, assim, cada um sabe de si. Então, a gente recomenda que a pessoa deve renovar o seu compromisso com Deus. Apesar dos pesares, você tem que entender que esse é o caminho e você precisa se esforçar nele, né? Então, essa questão da ceia. Amém, gente? Vamos lá. A paz, igreja. Bispo, me tira uma dúvida aqui. Eu estava ouvindo um pregador e ele estava fazendo uma pregação e ele falou da mãe do Davi. Ele, tipo assim, ele se mudou. Ele falou assim, eu não sei, ele afirmou assim que ela era uma prostituta, porque na Bíblia não fala. Se a gente pode fazer essa ilustração. Eu penso que o pai de fulano era isso, que o filho era assim. Aí ele falou assim da mãe do Davi. Eu acredito, ele fala né? Eu acredito que a mãe dele era uma prostituta. Se a gente pode fazer uma simulação só de você ficar imaginando na mente. Então, tem alguns pregadores
que eles têm esse hábito de trabalhar em cima de suposição. Ah, eu imagino que a mãe do fulano era assim, assado. Eu imagino que na hora que ela chegou lá, ela, entendeu, ficou com ódio. Isso é suposição. Isso não está no texto, né, e nem dá margem para entender. Mas suposição é um terreno minado. Tá? Então é melhor você pregar, ou você mesmo mencionar. Se a mãe dele fosse uma prostituta, né, teria acontecido isso. Se a mãe dele fosse uma... Sim, mas assim, você dizer, afirmando, isso é o campo minado. Supondo que fosse, isso é perigoso. Tá? Mais alguém? Para a gente poder já passar para o momento do treinamento. É porque fica incutindo, né? Tá, shalom, shalom, pessoal. Eu imagino assim que ele pode ter suposto, né? Só pegando o gancho dele, porque o Davi era diferente, né? Dos outros, era menor. Os outros eram grandes, fortes, ele era de pequena estatura. Ele era ruivo, né? Fala que ele era ruivo, então. Mas eu acho melhor. Mas podia ser filho de um honesta. O que a Bíblia não fala, eu acho melhor não mexer, né? Exatamente. E de algumas coisas que foi falado, eu achei interessante sobre as verdades absolutas. Quando você cria uma verdade absoluta sobre um determinado tema, né, quando você estuda, vou estudar sobre o perdão, ou sobre o amor, ou sobre a paz, quando você cria uma tese, uma teoria sobre um assunto, você não esquece aquilo nunca mais. Sempre quando alguém pergunta sobre algo, aquilo volta à memória, porque ele foi bem estudado, né? Você já criou uma teoria, uma tese, né? Isso é interessante. É porque você extrai, né, daquela ideia aquilo que de fato e de verdade tem a ver, né? Você Verdades não, acaba não absolutas. esquecendo, aquilo fica na memória. Fica Né? E frisado. não ficar superficial. Exatamente. Né? Quando você for falar sobre um assunto, não ficar só superficial, estudar profundo. Qualquer assunto, né? Qualquer Verdades absolutas sobre o ódio. Entendeu? Então, qualquer palavra, qualquer tema, se você parte do princípio de extrair com essa ideia de verdades absolutas sobre esse assunto, você vai acabar pegando de fato de verdade aquilo que tem sentido. Né? Então, não, você pode usar a sua pregação, eu quero falar hoje sobre verdades absolutas sobre o amor. Pode, mas isso é bom para você, na hora da sua meditação, você extrair uma boa mensagem. Além daquelas perguntas que são feitas, né, você consegue... assim, tem umas coisas que de repente podem ser consideradas, né? Então, quem estudou português sabe disso, né? Quando você chove no molhado, né? Você usa uma expressão e em seguida uma outra expressão que está chovendo no molhado, né? Então é o chamado pleonasmo, né? Então você tem que ter cuidado. Por isso que você tem que aperfeiçoar o seu português, ler mais, né? E fazer reflexões. Eu na minha época eu lia o dicionário. Pegava o dicionário e ia procurar palavras ali que eu não tinha costume com elas, eu via ali o sinônimo, o antônimo, entendeu? Para poder melhorar a minha argumentação, a minha capacidade de fazer as pessoas entenderem, entendeu? Se você amplia o seu vocabulário, o conhecimento das palavras, na hora de ler a Bíblia, pega um dicionário ali e procura o que significa isso aqui. Poxa, essa palavra aqui, o que tem a ver? Né? Então eu citei aqui, por exemplo, o Jesus encontrou a viúva, né, que estava com o cortejo, seu filho, e Jesus tocou o esquife, e o pregador não sabia o que era esquife, disse que era um instrumento. Jesus tocou um hino muito bonito nessa hora, tocou o esquife ali, disse que era um instrumento musical. Não, o esquife é caixão, então não sabe o que é, vai lá no dicionário e procura o que é. Tá? Mais alguém quer tecer um comentário? Shalom. Só falando um pouquinho sobre a questão dessa parte da mãe de Davi, mas assim, o próprio Davi, fala em Salmo lá, que ele diz assim, que eu sou o teu servo, filho da tua serva. Salmo 16, versículo 16. Ou seja, ele está mencionando ele como servo, filho de uma serva, então quer dizer que a mãe dele não... Não, até porque Davi fala assim, porque eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Então, certamente pega disso aí, mas assim, não tem evidência nenhuma. Até porque em pecado, todos nós fomos concebidos por causa do pecado de Adão, né, que foi passando, e não necessariamente... Então essa é a questão, né? Mais alguém não? Que a gente vai... Está lá, irmã Rita. Saulo de Tarso. Eu acho que com relação a Davi, também hoje tem muito por causa dos filmes.
os filmes Influencia. influenciam. Então, assim, eles usam aquela licença poética, né? É. Então, pega a palavra e coloca. Aí traz a imagem. Então, quando você assiste Davi, o filme, né? Aham. Lá no filme ele traz a mãe de Davi separada da relação, né? Então, tudo isso também termina influenciando também. Eu acho que também Exatamente. traz essa imagem que as pessoas aí começam a criar a história e E mudar aceitar como verdade. como verdade. É igual eu disse aqui do filme de Jesus que fizeram que ele caiu com a Maria Madalena. Entendeu? Que Maria Madalena era uma prostituta e tal, né? E ele teve caso com ela. Como é que é? É o Código da Vinci. Né? Então, assim, é insinuação. Né? E aí quem assiste já sai como se fosse verdade. Então, isso é perigoso. Tá, gente, vamos lá. Nós vamos... que hora que é agora? Dá tempo ainda, né? Vamos fazer um esboço juntos. Tá? Eu vou deixar em aberto. Nós vamos fazer um esboço de uma mensagem. Tá? Você que trouxe aí para anotar, você pode anotar. Qual um texto que você sugere para a gente trabalhar ele numa mensagem? Bora. Texto aí das suas reflexões, das suas meditações. Alguém? Meu Deus, eu já citei. Tem versículo, tem capítulo, tem livro da Bíblia, tem uma palavra, entendeu? Pega. Marcos 7:31. Alguém leia aí, Marcos 7:31. É 7:31? Vamos trabalhar esse texto, então. Então, vamos lá. É porque assim, a gente vai fazer isso juntos para poder você depois fazer só. Tá? Porque na hora lá você não vai ter ideias borbulhando. Pode ler. Marcos 7:31. Então, ele vai botar lá na tela. Não, Marcos, que ela falou, Marcos 7:31. Que fala aqui a cura de um surdo e gago. Marcos 7, capítulo 7, o verso 31 a seguir, está lá. Não, é Marcos 31, que fala o território de Tiro e Sidom, é isso mesmo. É isso mesmo, entendeu? Só que aí é o início do texto, né? Tá, então vamos lá, gente. Ó, eu vou ler o texto aqui, que dá sentido, tá? Para poder a gente trabalhar um esboço. A cura de um surdo gago. Presta atenção. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas os surdos como falar os mudos. Amém, gente? Então esse é o texto. Tá? Vocês, vamos trabalhar uma mensagem temática. Qual o tema poderia ser dado aqui? O tema é um título, é como se fosse uma reportagem que tem um título da matéria, né? Ou uma redação. Tem o tema que vai ser desenvolvido conforme o que está em alto relevo aqui no texto. Qual seria um tema interessante aí? Como? Cura e libertação. Né? Ficou? Eu acho que pode ampliar. Bora aí, gente, os raciocínios aí. Começou a ficar nebuloso aí agora, hein? Agora que entrou na prática. Então vamos lá, vou dar uma sugestão, né? Aqui, ó, quando você pega um trecho do texto, isso te ajuda, né? A parte final, o último verso aí. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Qual é um tema que dá para pegar dessa frase aí? Essa frase. Se fosse pegar uma frase aqui, eu pegaria essa. Tudo que Jesus faz é esplêndido. Tudo que Jesus faz é esplendidamente bem. Um tema. Entendeu? Então, tudo que Jesus faz é maravilhoso. O que mais que você acha que cabe como tema aí, baseado nesse texto? O grande milagre fica restrito, né? Também, eu acho que você pegar um tema. Tudo que Jesus faz é perfeito. Está vendo? Vai aperfeiçoando. Então eu quero usar como meu tema hoje, tudo que Jesus faz é perfeito.
Ele não somente é perfeito, né, uma vida perfeita, mas tudo que ele faz em favor das pessoas é perfeito. Por que é perfeito? Então vamos lá. Então vamos pegar esse tema. Dá para ser esse tema? Tudo que Jesus faz é perfeito? É um tema interessante. Se você vai... Gente, eu leio o texto, aí você fala, eu quero usar como meu tema hoje, tudo que Jesus faz é perfeito. Diga para quem está ao seu lado, tudo que Jesus faz é perfeito. E agora? Introdução. Como trabalharemos a introdução dessa mensagem? Você vai botar ali não é o tópico ainda, é a introdução, né? Você pode fazer a introdução contando o que Jesus fez na sua vida, por exemplo. Eu tinha uma vida torta, uma vida imperfeita, uma vida cheia disso, cheia daquilo. Eu tinha vício, eu não sei o quê, eu andava errante por esse mundo. E quando Jesus me achou, não foi nem eu que achei, ele que me achou, no meio do lodo, no meio do lamaçal do pecado. E a minha vida foi mudada e transformada. E tudo que Jesus faz é perfeito, porque eu experimentei isso na minha própria vida. Eu era e tal. Deu para entender? Começa uma introdução ali, tá, para depois você entrar no texto. Pode ser alguma coisa da sua vida, ou você conta uma experiência de alguém. Entendeu? Eu conheci um homem e eu ouvi de viva voz ele dizendo do seu passado negro, escuro, e etc, e assaltos, e não sei o quê. Eu já contei de um homem que ele frequentava nossas reuniões, ele usava um chapéu preto, ele sentava mais ou menos no mesmo lugar. Não sei se você tem o hábito de sentar no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo lugar nos cultos. E eu, com a introdução da mensagem, e aquele homem do chapéu preto ali, e tal, e dava para saber que ele estava no culto, porque ele não tirava o chapéu. Aí era um tipo estranho, um moreno, um chapeuzinho preto e não sei o que. Aí você bota o detalhe na história. Deixa eu te dar uma dica aqui. A história, na hora que você conta, o que dá sentido na história são os detalhes. Quando você bota o detalhe ali na história, é a cereja do bolo. Então o homem, aquele homem de chapéu preto e tal, aí a pessoa já começa na mente já a imaginar um homem de chapéu preto dentro da igreja. Então a pessoa viaja quando você põe o detalhe na história. Aprenda a contar histórias, ilustrações no detalhe. Tá? Então eu conto a história. Aí a minha mãe, ela foi tocada ela se levantou, ela estava com a sua camisola ali, e as 3 crianças chorando, um segurando aqui, o outro segurando ali e tal. O povo viaja na história, você conta detalhe. De repente o detalhe não tem nada a ver com o desfecho, mas ajuda a pessoa a ir para o desfecho. Quando eu cheguei no hospital e que eu vi o meu irmão ali, ele tinha um curativo enorme na barriga, e ele está ali no travesseiro do hospital, e de repente ele olhou nos meus olhos, e ele me abraçou como nunca me abraçou na vida e tal. Detalhe, tá? Então, comece com uma história aqui, ou com uma coisa, um episódio da sua própria vida, ou conte a história de alguém que você ficou sabendo, conheceu, entendeu? Que teve uma experiência com esse Jesus perfeito, que tudo que ele faz é perfeito. Olha aí o trocadilho, né? Jesus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. E esse homem experimentou o agir de Jesus na vida dele, fazendo aquilo que era torto, ficar reto. Aí você tem uns argumentos para trabalhar em cima disso. Então começa a introdução contando alguma coisa. Amém? Tá, agora, ponto número 1. O tópico. Lembra das perguntas? Quais são as perguntas? O que, por que, onde? Então, vou começar aqui. O que significa a palavra perfeito? O perfeito significa feito por inteiro. Jesus, quando ele faz, ele não faz nada pela metade. O agir dele, o que ele começou a fazer, ele completa. Porque ele é perfeito e o que ele faz é perfeito. E perfeito significa feito por inteiro. A boa obra que ele começou na sua vida, ele vai concluir, ele vai terminar. E tá. Entendeu? Começa a pegar palavras que tem a ver com o tema e o que Jesus fez nesse texto aqui, depois você fecha. Foi perfeito? Por quê? Porque esses homens tinham defeito. Tinha um que era surdo e o outro era gago. Então, eles não eram perfeitos, eles tinham defeitos, mas o perfeito estava ali. Jesus, aquele que tudo que ele faz é perfeito, e abriu os olhos do cego, e o gago passou a falar normalmente, porque Jesus, o que ele faz é perfeito, porque ele é perfeito. E ele... Você vai trabalhar um ponto. Qual é o ponto 1 aí, então? O quê? É o quê? O perfeito. Entendeu? Por que Jesus, tudo que ele faz é perfeito? Primeiro, porque ele é perfeito. Esse é o ponto número 1, porque ele é perfeito. Os fariseus procuraram um defeito nele e não acharam falha alguma. Eles ficaram o tempo todo investigando Jesus para ver se encontrava alguma falha nele. O próprio Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque eu não encontrei defeito algum nesse homem. E Então, o que Jesus faz é perfeito. Por quê? Por quê? Vamos lá, eu estou jogando para vocês.
Porque Jesus é perfeito e ele não faz nada pela metade. O que ele começa, ele conclui, ele termina. Aí você pode aplicar na vida da pessoa. O ponto 1, você que está aqui hoje, talvez você tenha uma vida imperfeita, talvez sua vida financeira não está perfeita, você tem dívida, você tem compromisso, talvez o seu organismo aí não está perfeito, você tem dores, você tem moléstia, você tem diagnóstico do médico que está... Talvez a sua vida sentimental não está perfeita, mas o perfeito, o único perfeito que já viveu nesse mundo, ele está aqui hoje e tudo que ele faz é perfeito. E ele não faz nada pela metade, ele vai fazer na sua vida também. Tá bom? Ponto 1. Agora o ponto 2. Está escrevendo aí o ponto 1? O que você pôs no ponto 1? Jesus é perfeito. Então, o tema é, tudo que Jesus faz é perfeito. Agora o ponto 1, Jesus é perfeito. Então, por que tudo que ele faz é perfeito? Primeiro, porque ele é perfeito. Ele é feito por inteiro. Segundo, porque ele não faz nada pela metade. Terceiro, vamos botar um ponto 3 aí no tópico número 1, subtópico. Terceiro, então o tópico, tudo que Jesus faz é perfeito. Por quê? Ponto 1, porque ele é perfeito. Subtópico, segundo subtópico, porque ele não faz nada pela metade, o que ele começa, ele conclui. Terceiro subtópico, qual poderia ser o terceiro subtópico? Porque ele é perfeito, porque o que ele faz vem de encontro com as nossas necessidades. Então, os fariseus espreitavam ele, procurando defeito. Ele está rouco, é só na quarta que vem, para ele entender. Então vamos lá. Ponto 1, definiu? Ponto 1. Então Jesus tudo que Jesus faz é perfeito. Ponto 1. Jesus, porque você vai responder, né? Por que ele faz? Porque ele é perfeito. Aí, esse é o tópico número 1. Agora o primeiro subtópico. Ele é perfeito porque nele não tem defeito algum, procuraram defeito nele, não encontraram. O próprio Pilatos falou assim, eu não vejo defeito algum nesse homem. Então, Jesus é perfeito. Segundo, tudo que ele faz é perfeito porque não faz nada pela metade. É o segundo subtópico. Terceiro subtópico, que você poderia colocar aí, tudo que ele faz é perfeito porque o que ele faz vem de encontro com as nossas necessidades. Então não importa a sua necessidade, ele é perfeito e ele vai te livrar dessa aflição, dessa angústia, e etc. E tal. 3 subtópicos aí, fechou? Agora, o segundo tópico. Então, o primeiro tópico fechou com 3 subtópicos, correto? Então, o tópico, aliás, tudo que Jesus... a palavra perfeito, ali é um comentário, né? Porque você traz uma introdução, uma história primeiro, né? Tudo que Jesus faz é perfeito. E a palavra perfeito significa feito por inteiro, né? Completo. Então, Jesus é completo. Então, primeiro subtópico. Como é que ficou o tópico aí, o primeiro tópico? Jesus é perfeito, né? Então, tudo que ele faz é perfeito. Agora, o primeiro tópico é porque Jesus é perfeito. Ele é perfeito. É o subtópico. Aliás, esse é o primeiro tópico. Jesus é perfeito. Não é isso que ficou? Aí o subtópico, porque ele é perfeito, por quê? Porque nele não tem defeito algum. Não há defeito algum nele. Os fariseus procuraram defeito e não encontraram. O Pilatos declarou, eu não encontro nesse homem defeito algum, né? Então, ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro sem defeito. Correto? Então, o segundo, ele é perfeito porque ele não faz nada, ele não deixa nada por terminar. Ele faz por inteiro, porque o perfeito é feito por inteiro, o que ele faz é completo. A obra que ele começa, ele termina. A palavra diz que a boa obra que ele começou vai concluir até o dia de Cristo Jesus. E o terceiro subtópico é o quê? O que ele faz é perfeito, porque o que ele faz vem de encontro com as nossas necessidades. Aquilo que você não consegue fazer, ele é poderoso para fazer. E a sua necessidade, seja ela qual for, o perfeito é ele. Por isso, ele é perfeito, porque ele faz exatamente aquilo que a gente necessita que ele faça. Ele não faz aquilo que a gente quer que ele faça, mas ele faz aquilo que a gente precisa que ele faça. Então, ele não seria perfeito se ele fizesse o que eu quero que eu faça, que ele faça, mas se não for o que eu preciso, ele seria imperfeito. Mas ele é perfeito porque ele faz exatamente aquilo que eu preciso que ele faça. A minha necessidade real. Tá? Então vamos lá. Fechou, né? Então ele vem de encontro com as nossas necessidades, não faz nada, não deixa nada por terminar, né? E ele não tem defeito. Então, tópico 1, entenderam? O tópico 1, Jesus, o tema qual é? Tudo que Jesus faz é perfeito. Aí você vai responder aquelas perguntas. Por quê? Por que tudo que Jesus faz é perfeito? Você vai trabalhar o tópico agora. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Esse é o tópico. Aí você vai comentar que os fariseus procuraram defeito nele, não acharam, né? O Pilatos declarou, eu não vejo nesse homem crime algum, então, inspecionou ali, né, e não viu defeito nenhum nele. Aí, o segundo subtópico, ele é perfeito porque ele não faz nada que ele não conclua.
O que ele começa, ele termina. Ele seria imperfeito se ele começasse uma obra e não ter. Aí você cita no seu desenvolvimento, você já viu uma construção que começou a construir, depois está ali cheia de mato, os ferros enferrujando, a pessoa começou a construir e não terminou. Aí você vai citando coisas que foram começadas, e não, mas Jesus não. O que Jesus começa a fazer, a construção da sua vida, a construção do seu casamento, a construção da sua. Ele começa e ele termina. Então você vai parafraseando e aplicando nas vidas das pessoas. O terceiro subtópico está ali, né? Ele é perfeito, porque o agir dele vem de encontro com as nossas necessidades. Ele não faz aquilo que a gente quer, porque de repente o que a gente quer é como uma criança. A criança está querendo doce toda hora. Então você não pode dar doce para a criança, você tem que dar não o que a criança quer, mas o que ela precisa. E Deus é assim, Ele é perfeito porque Ele dá para a gente, Ele opera não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Está entendendo aí como é que você vai desenvolver um tópico, racionalizar, de repente? Agora, na sua meditação, preparação da mensagem, você vai buscar argumentos, exemplos, né, do dia a dia que façam as pessoas entenderem perfeitamente por que o tema é esse e por que deve ser desse modo. Amém? Vamos lá, o segundo tópico aqui, qual que seria? Então, o primeiro tópico, Jesus é perfeito. Aí o subtópico, por que ele é perfeito? Essa é a pergunta que tem que responder, né? Amém? Você pode trabalhar o contraste também, né, disso. Então, Jesus é perfeito, diferentemente de Satanás, que é imperfeito, né, que ele era formoso no céu e tal, só que de repente pode complicar para quem não conhece a história, né? Mas você pode trabalhar um contraste aí também na argumentação, né? Se ele é perfeito, ele está em contraposição dos poderes das trevas que são imperfeitos. Então Jesus é perfeito porque ele faz o bem, Satanás está fazendo o mal, está destruindo, Jesus disse, ele rouba, ele mata, ele destrói, mas Jesus é perfeito porque ele dá vida e vida com abundância. Você pode trabalhar com o contraste também, amém, gente? Você pode trabalhar a imperfeição de Satanás que rouba, mata e destrói, e a perfeição de Jesus é que ele dá vida e vida com abundância, amém? Então, assim, vai facilitando para vocês racionalizarem. Vamos pegar um segundo tópico aí. Então, o primeiro tópico, Jesus é perfeito. Segundo tópico, o que poderia ser, a gente extraindo aqui do próprio texto, né? Qual que seria um segundo tópico aí? O sobrenatural de Deus. Vamos aperfeiçoar, né? Então, Jesus é perfeito. Agora, o segundo ponto aí, pode-se entrar por esse caminho, pelo natural. Eles não conseguiram. Foi necessário o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Jesus. Faz sentido. O que é? Esse é um... Faz sentido. Então, pessoas levando pessoas a Jesus, né? De repente, comovidas, né? E conhecedoras de que Jesus tem o sobrenatural para operar no mundo natural, que é o que foi falado aqui, né? O sobrenatural de Jesus operando aquilo que o natural não conseguiu fazer. Sobrenatural fazendo aquilo que o natural, provavelmente, o surdo, né, provavelmente não tinha o que recorrer, o gago, né, pelos meios naturais eles não conseguiram, mas alguém, né, pessoas levaram esses que não eram perfeitos até o perfeito. Então, assim, os imperfeitos levados até o perfeito. Vamos lá, esse ponto aí que entra no que você falou. Então, os imperfeitos sendo levados por alguém, aquele que não somente é perfeito, mas aquele que faz de modo sobrenatural aquilo que o natural não fez. Então vamos lá, vamos formular isso aí, tá? O segundo tópico é imperfeitos sendo conduzidos até o perfeito. Pode ser, Alexandre? Imperfeitos, ou seja, enfermos, endemoniados, sofredores e tal. Em diversas passagens nós vemos pessoas que por si mesmas elas não tinham condições de chegar até o perfeito, mas outras pessoas conduziram esses imperfeitos até a presença desse que é o perfeito, e não somente ele é perfeito, mas ele faz a perfeição acontecer e Você vai respeitar a espinha dorsal, tá? Então o que a gente está trabalhando aqui é porque tem um texto, a gente não tem uma mensagem textual,
né? E nem uma mensagem expositiva, é uma mensagem temática, mas que acaba respeitando o texto aqui, mas que você pode ampliar. Uma certa feita, um homem foi trazido até 4 homens carregaram o paralítico. Então, esse Jesus que por diversas vezes, ele, na sua perfeição, operou nas vidas das pessoas, exatamente porque outras pessoas trouxeram os imperfeitos, os sofredores até ele. Entendeu? Você pode citar outros textos também, você pode, não precisa ficar preso no texto. E pode citar também exemplos da vida, né? Sobre pessoas que eram imperfeitas, pessoas que tinham tumores, e de repente Jesus, que é perfeito, e curou, e o milagre aconteceu. E conforme o doutor falou aqui, o sobrenatural operando no mundo natural para que a perfeição acontecesse. A perfeição para quem está doente é a cura. A perfeição para quem é surdo é ouvir. André. Como? Ah, tá. Vamos lá, então. Aí ficou o tópico ficou como? Pessoas trazendo imperfeitos, vamos lá. Imperfeitos sendo conduzidos à presença do perfeito. Correto? Então, pessoas imperfeitas sendo conduzidas à presença do perfeito. Aí entra o que a André falou ali. O que foi, André? O como. É o como. Tá, então vamos lá, vamos trabalhar essa pergunta do como, né? Vamos fazer o como. Não, aí vamos fazer o como o perfeito recebeu essas pessoas. Como que ele recebeu? Como que ele operou nas vidas deles? Então Jesus não tinha uma maneira única de operar o seu poder para que a perfeição acontecesse, a cura, a libertação. Então Jesus era plural na sua maneira de agir nas vidas daqueles que tinham imperfeições. Aqui, por exemplo, ele pegou saliva e botou na língua do gago, e o gago foi curado. Então Jesus não estava enlatado no modus operandi, né? Porque, de repente, uma regra, ela é pequena demais para caber a grandeza desse homem que é perfeito, que é Jesus de Nazaré e tal. Então, uns ele curava fazendo barro, passando o lodo nos olhos, outro ele curava tocando as pessoas, outras pessoas eram curadas tocando nele. Então, a perfeição dele fluía de vários modos. Pode ser um subtópico aí, né? A perfeição é o poder dele, fluía de várias maneiras. Então, aqui para você mencionar que ele botou saliva e tal, e tem outros textos também que mostram outras maneiras. E aí você pode trabalhar, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, entendendo que esse perfeito que é Jesus tem várias maneiras de operar a perfeição na vida das pessoas. Ele mandava lenços e aventais e peças de roupa até os enfermos, e eles eram curados e tal, porque Jesus não está enlatado, o poder de Deus não está num tubo de ensaio. Vamos lá. Então, vamos passar a régua, senão vai atrasar para vocês. Imperfeito. Então, a perfeição era tamanha que o poder dele fluía de várias formas. Ficou bacana aí? O poder dele fluía de várias maneiras. Gente tocando nele, ele tocando em gente, ele colocando saliva na boca, ele fazendo barro, passando no olho, mandando lavar e tá. Amém, gente? Deu bom esse subtópico aí? Vamos lá, o segundo subtópico aqui, se couber um segundo subtópico, tem hora que não cabe, a gente já passa para o terceiro. Mas o segundo subtópico aqui, o que poderia encaixar aí? O como, né? O como aqui é plural, várias maneiras que. Quando? Como é que poderia ser um segundo tópico aí, gente? Exatamente. Então eram vários imperfeitos, mas o perfeito era só um, né? Então você aqui, você não encontra nenhum perfeito aqui. O único perfeito é Jesus. Está todo mundo aqui sendo trabalhado por esse perfeito para chegar a essa dimensão da perfeição. Então o segundo subtópico aí. Bora, gente. O quê, por quê, para quê? Quais os resultados aqui? Então, a gente... O resultado, poderia caber isso aí, o resultado? Não, mas assim, no final você pode fazer uma aplicação, né, na vida.
Falava fluentemente. Uhum. Aí você fala fluentemente. Então, essa é uma aplicação. O sentido é esse aqui. Ó. Se você ouve bem, você fala bem. Embora que fossem dois indivíduos, um não ouvia, né, e o outro não falava perfeitamente, era gago. Então, quem não ouve, se você juntar esses dois defeitos numa pessoa só, quem não ouve a Deus, quem não ouve a palavra de Deus, não vai falar de Deus, das coisas de Deus perfeitamente. Então, seria... então assim, o surdo não estava entendendo nada. Mas Jesus entendeu o problema deles. Então, você não precisa entender, né? Você não precisa entender. O surdo não estava entendendo nada, né? Mas o Jesus é tão perfeito que de repente a pessoa não está nem entendendo, mas ele está fazendo a perfeição acontecer. Mas aqui eu quero chamar a atenção do verso, o verso 33, que diz assim: Jesus tirando-o da multidão. Tirou da multidão à parte. Pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então o homem não ouvia, por isso não falava perfeitamente. Então ele era surdo, mas tinha dificuldade para falar. Agora, o que vocês acham aqui, tirando da multidão? Então um milagre particular. Milagre particular. Jesus tirou da multidão, de repente, dois motivos aqui, né, para que ele não ficasse revelado quem ele era. O primeiro. Segundo, tirou da multidão para que a multidão de repente não influenciasse. Tirar do ambiente. De repente é um ambiente que não proporciona a possibilidade do agir dele. É igual quando Jesus chega na casa de Lázaro, está lá o povo chorando, a menina está morta, e ele mandou todo mundo sair, né, botou todo mundo para fora ali. Então o trabalhar dele é específico, né? Ele trabalha com indivíduos, ele não trabalha com a multidão, né? Ele trabalha com cada um, embora de repente nós estejamos num coletivo, mas ele trabalha especificamente na vida de cada um de nós. Amém, gente? Então, até o tópico 2, daí a gente vai fechar o tópico 3 na próxima. Pode ser? Por causa do horário aí, né? O horário já estourou. Mas assim, vocês estão entendendo como é que você pode trabalhar um tópico, subtópico, ponto 1, ponto 2, 3 tópicos, o tópico pode ter subtópicos, entendeu? 1, 2 e 3, pode ter só um subtópico, pode ser 2, não tem problema, tá? Mas de repente você não achou um segundo, vai para o terceiro subtópico. Agora, quando você já pega os 3 tópicos, fica mais fácil você trabalhar os subtópicos em cada tópico, porque você pega uma espinha dorsal e ali você vai esmiuçando. Amém? Aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor, cabeça, tronco e membros. Se fosse para você trabalhar o corpo humano. O que tem na cabeça? Tem os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o cabelo. Então você tem o tópico é a cabeça. Cabeça. Estou dando um exemplo aqui, né? Não é que é uma pregação, mas se você tivesse que falar do corpo humano, você ia dividir cabeça, tronco e membros. Então, poxa, eu vou falar da cabeça, é o tópico 1. O que tem na cabeça? Os olhos estão na cabeça, os ouvidos na cabeça, o nariz, a boca na cabeça, a mente, o cérebro está na cabeça. Amém, gente? Agora, o segundo tópico, o tronco. O que tem do tronco? Aí você pode, o coração, os pulmões, os rins, tudo, o estômago, o intestino. Compreendeu? Os membros, os braços e as pernas, e onde estão as mãos e os pés, os dedos. Vocês estão entendendo? Subtópico, quando você tem um tópico, você vai trabalhar o que dá para ser trabalhado ali de subtópicos. Amém, gente? Tá. Aí. Não, aí nós vamos na próxima, né, o segundo. Amém, gente? Então, vamos orar. Agora, o que você vai fazer no para casa? Você vai trabalhar mais um subtópico aí, ou 2, e o terceiro tópico, tá? Para fazer o desfecho da mensagem. Como é que você trabalharia isso se você fosse o pregador? Amém? E na próxima aula, a gente vai designar aqui.
Exatamente, é o ponto que foi abordado aqui. Cadê o tópico ali? Olha lá, ó, imperfeitos sendo conduzidos ao perfeito. Então, pessoas... Exatamente, você pode aplicar. Fala, Deus está contando com você para que os sofredores sejam trazidos à presença dele, os pecadores, os enfermos. Quantas pessoas estão lá fora precisando ter um encontro com esse perfeito, né, para poder operar a saúde, operar a restauração do lar, da família e tal. E Deus está contando com você. Assim como essas pessoas trouxeram, você precisa se esforçar para colocar pessoas na presença dele também. Então, esse é ponto para você trabalhar. Amém? Vamos orar, então, né? Vocês estão compreendendo aí, gente? Aí depois nós vamos trabalhar a mensagem textual, né? A expositiva. Ele não ouvia, exatamente. Quem mal ouve, mal fala. Tinha dificuldade para falar, exatamente. Então, assim, tem gente que é surdo à voz de Deus. Por isso a pessoa não evangeliza, por isso a pessoa não compartilha da graça de Deus, porque ela não tem os ouvidos abertos. A palavra diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E só vai falar quem tem o ouvido em sintonia com aquilo que é palavra de Deus, com aquilo que é verdade sagrada. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos por esta noite, essa quarta aula do curso de novos pregadores. E agora, meu Deus, que nós estamos entrando na parte prática, meu Deus. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor alargue os entendimentos, que o Teu Santo Espírito ministre os corações naquilo que de fato e de verdade vai aperfeiçoar chamados, vocações ministeriais, vai operar o crescimento, meu Deus, de cada um de nós. Nós te pedimos, leva-nos de volta para casa, livra-nos de toda a trama do mal, toda a trama das trevas. Oramos, ó Deus, que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Tá? Deus abençoe a todos. Não falte na quarta que vem. A gente vai fechar isso aí e vai entrar numa outra parte de preparação de mensagem. Ah, tem a foto aqui, gente. Vem para cá, ó. Todo mundo aqui, rapidão, ó. A foto do curso. Tem gente que ficou com medo da chuva.